Oi pessoal, eu sou a Ana e hoje a gente vai conversar sobre flores para Algernon. Então galera, se você está chegando por aqui agora, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E agora bora conversar sobre Flores para Algernon do Daniel Keyes. Esse livro foi um livro que eu demorei muito para conseguir falar sobre ele. Eu acho que é o tipo de livro que você lê e ele reverbera em você por um bom tempo. E foi o que aconteceu comigo. Aqui a gente vai conhecer o Charlie. Ele é um cara que ele tem questões relacionadas ao desenvolvimento intelectual dele, né? Então, ele tem fisicamente 30 anos, mais ou menos, mas o desenvolvimento dele intelectual não acompanhou a idade física dele. Então a gente já entra pro livro com essa perspectiva de que ele tem ali uma certa dificuldade de desenvolver alguns aspectos da vida dele. Para mim, o que foi mais impactante é que é a partir desses aspectos que a história vai girar. Um fato que eu achei bem interessante, o livro ele é escrito da forma como o Charlie consegue escrever. É feito a partir de relatos, então os primeiros relatos eles são com várias questões relacionadas à língua, né? Então ele não escreve ortograficamente falando da forma mais correta possível. A gente tem umas trocas ali, né, de SS, C cedilha. Então eu achei interessante porque o autor trouxe essa característica do personagem para a construção do texto. Isso eu acho que foi uma coisa fenomenal de acompanhar, porque isso vai mudar ao longo da narrativa, tá, gente? E a gente vai acompanhar o Charlie se desenvolvendo. Ele até então estuda numa escola, né, para pessoas que têm essa mesma questão de comprometimento intelectual que ele. E tem uma professora que vê nele um potencial muito grande, porque apesar dele ter todas essas dificuldades, e esse é o termo que ele usa, tá, gente? Ele fala que quer ser inteligente. E a professora descobre que está tendo um projeto experimental de uma universidade que vai fazer ali uma espécie de cirurgia no cérebro dele para que ele consiga desenvolver toda a capacidade intelectual dele. Então o Charlie, ao longo da narrativa, vai sair de um cara que tem vários comprometimentos intelectuais para um cara que tem uma superdotação ou altas habilidades. E a gente vai acompanhar esse processo na construção do texto e na mudança de personalidade que o Charlie vai sofrer ao longo do tempo. Então, gente, eu acho que essa pode ser uma boa introdução para a gente entender um pouquinho de Flores para Algernon. É um livro que ele é pesado não só por causa do assunto principal, mas pelos diversos impactos que esse assunto vai tendo na vida do Charlie. Então, por exemplo, a família dele se afasta dele porque ele tem essa... eu não sei se o termo correto é deficiência, tá, gente? É o termo que eles usam no livro, mas o livro já tem um tempo que foi escrito, então também não sei se é correto manter esse termo, tá? E a família dele se afasta dele. E em muitos momentos o Charlie sofre uma grande desumanização por ter esses comprometimentos intelectuais. Eu diria que na realidade esse é um livro que fala de inteligência e não sei o que e tal, mas no fundo ele fala muito sobre isso, sobre o quanto que a gente desumaniza o outro porque o outro é diferente do que a gente coloca como uma espécie de padrão. E no caso do Charlie, a gente vai acompanhar isso tanto para cima, no sentido dele ser mais inteligente do que a maioria, né? Como se isso fosse algo mensurável, né? Totalmente mensurável. E também a gente vai acompanhar para baixo, né? Como é que as pessoas tratam uma pessoa que tem um comprometimento intelectual? Será que elas se aproveitam desse comprometimento? E a gente vai ver que o Charlie passa por diversas situações em relação a isso, que inclusive me deixaram bem mal, assim. Foi o tipo de livro que eu tive que alterar um pouco o meu modo de ler.
Eu lia um pouco, aí depois eu botava o audiobook quando eu achava que estava muito pesado para mim, e eu ia fazendo assim, porque é um livro denso. Não é muito longo, mas é denso. E a gente acompanha a forma como as pessoas desumanizam ele, tanto para cima quanto para baixo. E no meio dessa narrativa, a gente vai também tentando ver o Charlie compreender esse mundo que vai se apresentar para ele. Então ele vai ter que lidar com perdas, ele vai ter que lidar com as memórias dele que vão começar a voltar para a cabeça dele o tempo inteiro, e ele vai começar a fazer um processo de reinterpretação que vai ser super pesado, porque ele vai ver que realmente fulano falava que era meu amigo, mas me ridicularizava. Minha família, que eu achei que tivesse acontecido alguma coisa, não, mas eles realmente decidiram não estar perto de mim. E acompanhar esse processo do Charlie é uma coisa que deixa a gente mal. Deixa a gente mal, porque a gente o tempo inteiro acha que consegue se colocar no lugar do Charlie. Porque eu acho que como seres humanos, em algum momento, algum tipo de coisa que aconteceu com o Charlie, aconteceu com você. Pode ser que não seja tudo, mas alguma coisa com certeza. Então, é um livro tocante. Da metade para o final se transforma em um livro super melancólico, porque o Charlie ele chega no ápice dessa inteligência que foi proposta para ele lá no início do projeto, e ele começa a entender que no fundo essas pessoas não queriam ajudar ele, essas pessoas queriam usar ele também, e entender que também dentro dessa coisa de inteligência, de ser inteligente, de colocar no mundo isso, existe uma certa disputa sobre quem é mais ou quem é menos. Então o Charlie também passa por esse processo de entender que as pessoas têm um ego muito grande em relação a isso, de querer ser, de ter a pretensão de ser inteligente, de mostrar principalmente para as pessoas isso. E, enfim, ele muitas vezes vai ser comparado ao Algernon. O Algernon também é uma cobaia desse projeto, só que não é uma cobaia humana, né? É uma cobaia animal, é um rato de laboratório. E ele recebe esse nome e chega um dado momento da narrativa que o Charlie ele entende que ele está sendo muito comparado ao Algernon. Então o Algernon vai ter um peso bem importante assim para metade do livro até o final. E o fim é bem trágico. É o que eu posso dizer sem dar muito spoiler. É um fim trágico, é um fim arrebatador. Foi um fim que eu tive que ler 3 vezes. Eu fiquei, acabou assim? Como assim acabou desse jeito? E eu acho que é justamente esse final que bate na gente, como um soco no estômago e faz a gente ficar pensando nesse livro. Eu acho que é realmente um livro que ele é para mais de 14 anos, tá, gente? Ele fala sobre questões muito humanas. E eu acho que em algum momento você pode se identificar com o Charlie, assim. É interessante porque a gente vai acompanhar vários aspectos da vida dele. A gente começa com esse aspecto intelectual, vai passar para o aspecto emocional, e dentro do aspecto emocional isso vai se ramificar. A gente vai ver como ele lidar com a família, como os amigos lidam com ele questionando as coisas que ele observa no mundo, ele entendendo, como um homem de 30 anos, que fisicamente é o que ele tem, entendendo como é que ele vai se colocar em relação à sexualidade dele e toda essa apreensão dele de estar entendendo tudo isso em tão pouco tempo, e ao mesmo tempo a pressão do projeto em que ele tem que sempre relatar as coisas, e é a partir desses relatos que a gente conhece o Charlie. Então até isso é muito interessante, porque a gente fica se perguntando, pelo menos eu me perguntei muito ao longo da narrativa, se realmente era isso que estava acontecendo, ou se a gente estava tendo uma narrativa enviesada a partir do Charlie, sabe? E não sei, é um livro que mexeu muito comigo. Eu sempre ouvi as pessoas falando que era um livro que mexia, que realmente fazia a gente ficar pensando, era um livro denso. Isso, de certa forma, me afastou inicialmente de Flores para Algernon, porque sempre me causou um certo receio do quanto que eu teria a capacidade de lidar com esse espectro de coisas que o autor se propõe a mostrar.
Mas agora, tendo terminado esse processo de leitura, eu posso realmente dizer que é um livro que precisa ser lido ao máximo possível. E assim como os outros livros, né, que já foram mostrados nesse quadro, foi um livro que sofreu aí tentativas de censura e sofreu, de fato, censura em algumas bibliotecas nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente porque é um livro que se propõe a falar sobre temas que são pesados, né? Temas como a questão da morte, temas como, para eles, eu acho que são temas que não devem ser tanto discutidos, né? Temas que envolvem questão de sexualidade, que envolvem realmente toda uma gama de aspectos psicológicos, sabe, e existenciais, que é intensa, né? Então, acredito que talvez esse tenha sido o motivo da tentativa de censura. Inclusive, eu tava vendo aqui agora que houve uma remoção, né, dos exemplares de Flores, né, para Algernon, da American Library Association. E, enfim, né, muitos professores e intelectuais reagiram, né, e eu acabei, dentro dessas minhas pesquisas, descobrindo que o Flores para Algernon tá ali entre os livros que são mais contestados, né, justamente por isso, porque é um livro denso, é um livro que você já começa na pontinha do pé, sabe? Você já começa a leitura assim, tipo, nossa, o que vai vir? O que vai acontecer com esse cara? E ao mesmo tempo o autor, ele costura as coisas de uma forma em que você acaba sempre tendo esperança de que algo diferente vai vir. E não necessariamente é o que acontece no final. É interessante porque, assim, quando eu tava lendo Flores para Algernon, o tempo inteiro eu não conseguia desassociar Flores para Algernon com outros dois livros que eu adoro e que eu já li já tem um tempo e não trouxe pra cá a resenha ainda, que é Apanhador no Campo de Centeio, que a gente também sabe que é um livro um tanto quanto polêmico, né? E Vantagens de Ser Invisível. Eu não sei explicar. Logicamente, a minha cabeça, ela fez um tipo de link. Talvez seja porque a gente encontra esses personagens a partir de relatos, né, diários, esse tipo de coisa. Mas enfim, talvez no futuro venha aí resenhas desses outros dois livros. Eu tô realmente trazendo eles para talvez ilustrar para você que nunca leu Flores para Algernon, né, ter aí uma percepção de que é um livro que se aproxima muito em alguns aspectos de As Vantagens de Ser Invisível e O Apanhador no Campo de Centeio. Eu espero que eu tenha contribuído aí para fazer você repensar e dar uma chance para essa leitura, principalmente, né, porque a gente sabe que existem alguns livros que eles precisam ser lidos para fazer a gente refletir, aumentar o nosso repertório de mundo e para fazer a gente melhorar como pessoa mesmo, sabe, gente? E apesar deles terem tentado censurar, né, Flores para Algernon continua aí. É um livro que ao longo do tempo tem trazido, eu acho que cada vez mais reflexões para as pessoas. Então é isso, se você chegou até aqui, não esquece de curtir, de compartilhar com o pessoal que você conhece, de comentar se você já leu esse livro, se você tem curiosidade, tem alguma dúvida aí que eu possa estar ajudando. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!